Ontem eu fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre essa tragédia que aconteceu com o MC Reaça. Foi algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Ele tinha acabado de participar das manifestações do dia 26. Ele, os amigos dizendo que ele estava fazendo planos para o futuro, que as primeiras notícias logo informando que ele não apresentava um quadro de depressão, não tinha sido em decorrência disso, e que ele não tinha vícios, né? Então, ou seja, que ele não se enquadrava naquele perfil que você espera, que você está acostumado, né? Ah, do perfil de alguém que se suicida, né? E isso, né, causou muita estranheza em muita gente e muita gente começou a suspeitar de que tivesse alguma coisa errada ali, de que talvez assim pudessem ter conspirado para tirar a vida dele, né? E forjar um suicídio. Eu logo de princípio eu achei muito pouco provável, porque eu comentei inclusive no sábado que ele não, assim, ele não tinha nada que ele estivesse dizendo que outras pessoas já não estivessem dizendo. Ou seja, a importância dele, a relevância dele tinha mais a ver com a forma do que com o conteúdo, né? Então, o conteúdo em si tem gente que tem muito mais inscritos, né? E que fala as mesmas coisas, né? Então, a importância dele estava na forma, porque pelo fato de ele fazer funks com essa temática mais para a direita, mas era basicamente isso, né? Então eu realmente não tava, já estava achando assim que não era o caso e eu já achava que tinha alguma coisa na história que ainda não tinha vindo à tona, né? E no domingo essa informação veio, essas informações chegaram e, bom, em resumo, o que aconteceu foi que ele se envolveu com uma outra mulher. Assim, ele é casado e arrumou uma amante. E essa amante engravidou, contou pra ele. Ele perdeu a cabeça, espancou a guria e ligou pro pai. O pai foi lá socorrer a guria e ele, enfim, acho que se deparou com o que ele tinha feito, né? Ele achou, você percebe pelos áudios que talvez ele até suspeitasse que tinha matado a menina, né? Ou seja, ele bateu bastante nela e, enfim, e ele foi e tirou a própria vida. Então, assim, é uma tragédia completa, né? É uma sucessão de erros, né? E a única coisa que eu fiz foi comentar e tentar ponderar assim, para ajudar quem eventualmente entrasse em contato com aquele vídeo, né? E porque é uma coisa muito assim, não é caso extraconjugal, essa tentação de arrumar uma outra mulher ou um outro cara, enfim, assim. É uma coisa que ela independe de espectro político, né? Então eu acho muito curioso, eu achei inusitado que teve gente comentando aqui naquele último vídeo, teve gente falando assim, que eu era, abre aspas, bolsominion, fecha aspas, e na mesma seção de comentários tinha lá uma pessoa me chamando de, abre aspas, petista nojento, fecha aspas, porque a pessoa não, acho que ela não tinha entrado em contato ainda com os áudios que foram divulgados pela própria família, né? Então você vai encontrar, eu vi que o canal Elo Veneco, ele fez mais de um vídeo tratando do assunto, um deles uma advogada ligada à família, uma amiga da família, né?
esclarece o que aconteceu, e depois um áudio do próprio MC Reaça explicando. Explicando não, né? Mas foi aquele áudio de despedida. É muito triste de ouvir ele falando, né? Então, ele fala, é sobretudo o áudio para a esposa, né? Em que ele fala, amor da minha vida, você é forte, eu não sou, tô indo embora, né? Então, isso me leva, assim, como eu disse, não, isso independe de espectro político. Eu tenho evitado, há muito tempo que eu evito falar sobre política aqui no meu canal. Porque o que eu enxergo na sociedade é que os problemas que afligem a sociedade independem do espectro político. Você pode ser, como disse o comentário lá, um petista, né? Ou um bolsominion, né? E os problemas da sua vida serão os mesmos. As tentações são as mesmas. O que vai te destruir num caso ou no outro é a mesma coisa. Então você não. E então acho que essa divisão que a gente faz às vezes, quer dizer, se você tem que me perguntar, ou se você tem que tentar adivinhar se eu sou alguma coisa ou não, então é porque aquilo não é o foco daquilo que eu estou fazendo, né? Então, essa pessoa que veio me acusando de ser um petista nojento, esses são os termos que ela colocou, né? Eu achei muito curioso que ela vai e ela elencou as razões pelas quais eu estava sendo injusto, porque essa história ainda estava muito suspeita e tudo mais. Como eu disse, eu acho que ela não tinha entrado em contato com os áudios ainda, mas aí ela pega e no fim aí eu respondi para ela, apontei onde estavam, né, as fontes, quais eram as fontes e tudo mais. E ela foi e respondeu assim que perguntando se nós éramos petistas, né? Eu e a minha noiva. E aí eu respondi que não, né? Eu falei não, isso não vem ao caso, né? E aí depois disso ela foi e apagou o post dela, né? Eu acho que eu acho que essa questão, um outro caso que também está nos holofotes aí, essa questão do Neymar é um bom exemplo, né? O Neymar, a história é que a, a moça foi lá, a guria foi lá, viajou, entrou em contato com ele de alguma forma e eles teriam se encontrado em Paris e na hora do vamos ver, eles estavam bêbados e o Neymar teria forçado a barra com ela. Essa era a primeira versão. Aí o Neymar, em decorrência, foi lá e publicou, né, as conversas de WhatsApp entre os dois. E o que eu vejo nessa história toda? Primeiro que assim, eu vi o Nando Moura, como fez um vídeo sobre isso, inclusive, e aí o Nando Moura pega e fala assim, o Neymar, pô, imagina que fosse com você, né? Então, se imagina que ele não tivesse essas conversas gravadas e tudo mais. E de fato, tem coisas ali na conversa que jogam a favor dele, como o fato de ela assim, quando ele não responde no final, não consegue, enfim, eles não se encontram posteriormente, que ele estava sendo um babaca, né? Aquele trecho eu realmente acho que tudo bem, é um atenuante para ele. Agora, o simples fato de ela mencionar no dia seguinte que eles transaram e que eles transariam de novo, hoje em dia, e aí entra essa briga que surgiu com os MGTOWs. O Nando Moura agora, pelo visto, pelo menos soltou várias notas chamando os MGTOWs de maricas, né? É, eu, assim, estou tentando estabelecer uma ponte entre conservadores, tradicionalistas e MGTOWs já faz um bom tempo. E
Então, assim, eu acho que eu tenho alguma experiência com essa coisa. E se tem uma coisa que os MGTOWs não são, são maricas, né? Assim, então não faz muito sentido, mas o que os MGTOWs vão apontar e que deve ter sido aí de onde a briga partiu, é que da forma como as leis estão, principalmente na Europa, né? Só o fato de toda aquela conversa que ele colocou talvez não seja o suficiente para livrá-lo de uma acusação de ter forçado, de estupro, de ter forçado a barra, né? Porque, pensa bem, uma esposa, a sua esposa pode ir lá e te acusar, falar que você forçou, eventualmente naquele dia, e por uma questão de violência emocional, ou seja, ou seja, você se aproveitar do fato de que ela estava embriagada e emocionalmente envolvida. Então, o que os MGTOWs vão apontar é que é como isso é injusto, que só com a palavra da guria, né, que ele que ele já seja condenado, que ele tenha que enfrentar um processo, sem que haja do outro lado uma contrapartida, né? Então, eu acho muito curioso esse embate entre conservadores e MGTOWs, porque em vários aspectos eles deveriam, pelo menos, estar andando na mesma direção, né? Então, pelo menos em teoria, pelo menos entre o que os dois lados pregam, porque eu acho que o Nando Moura naquele vídeo ele pega e fala, olha, é injusto que uma pessoa faça uma acusação falsa como essa, né? E não fique apodrecendo na cadeia, né? E nós temos casos muito graves no mundo afora, né? Eu recentemente estava vendo um caso nos 60 Minutos em que a guria acusou o cara de estupro, né? E ele perdeu 5 anos da vida dele, US$ 600 mil no processo jurídico. Inicialmente ela ficou com a casa dele, porque justamente era um caso de separação, né, de divórcio. E no fim das contas ele foi e conseguiu provar que era inocente, né? Recentemente nós tivemos aqui o caso daquela ex-paquita que havia acusado o ex-marido de ter batido nela, de ter arranhado ela, e depois né, surgiram as câmeras de vídeo mostrando que ela mesma tinha feito aquilo e nela mesma e tinha forjado aquilo para ficar com a casa, para ferrar com o ex-marido. Então, pelo menos nesse ponto, eu imaginaria que conservadores e MGTOWs concordassem. Olha, pelo menos a lei com relação à contrapartida, né? Ou seja, quem mente nesses casos tem que pegar uma pena mais pesada do que a que existe. Então, só retomando esse caso que eu vi lá dos 60 minutos, a mulher foi condenada a 3 anos e meio. É menos tempo do que o cara passou inocente, né? Perdeu da vida dele, assim, sendo inocente. Ele perdeu 5 anos, ela vai ficar 3 anos e meio. É muito pouco, né? E aí o Nando Moura pegou e falou, olha, leiam esse livro aqui, né? Do libido dominante e tudo mais. E é um problema, porque você está tratando da parte teórica, mas até a parte teórica, você voltando para a questão do MC Reaça, o MC Reaça não era um leitor do Olavo de Carvalho, não era um cara que tinha em teoria, pelo menos uma base moral sólida. Então, o que aconteceu que ele cometeu essa série de erros, né? E a verdade é que a gente não está tratando é isso que eu tento tratar aqui nesse canal. Primeiro, observar os dados e as estatísticas, que são assustadoras em vários casos,
mas também não são tão ruins quanto às vezes pode parecer. Então, ou seja, elas são ruins, em alguns casos elas são assustadoras, em outros casos a gente pensa que as estatísticas e que as pesquisas apontam para coisas que são ruins e não são. E segundo, fazer uma análise da sociedade e da realidade e tentar propor e buscar soluções práticas, né? Então, é aquela história, não adianta nada você ter uma base moral sólida se assim e não não ter os mecanismos para lidar com aquilo na sua vida prática, né? Então, por exemplo, eu posso pegar São Tomás de Aquino e falar, olha, ou né, que a igreja pelo menos tem empregado há séculos aí, e dizer, olha, existem as 4 virtudes cardeais, né, que qualquer pessoa, mesmo as não religiosas, podem atingir. Então, é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Mas se você só meditar sobre isso, sem buscar de que forma você vai aplicar aquilo na sua vida, não resolve, né? Não, acho que não é, não, por exemplo, não adianta nada você ler um livro, os livros todos de direita, do Olavo de Carvalho e tudo mais, e chegar no final de semana, você pega e vai com seus amigos pra balada, né? É um problema do funkeiro, no caso do MC Riaça, tá sempre lá na noite, a oferta é, é maior, né? As tentações são maiores, né? Então, então acho que esse tipo de existe muita coisa para ser conciliada aí, né? E são problemas que independem de você ser de direita ou de esquerda, né? Quem é de esquerda também se casa, né? Quem é de direita se casa, quem é de esquerda se casa, né? Quem é de direita se apaixona, quem é de esquerda se apaixona, né? Não existe um monopólio moral de nenhum dos dois lados, né? Pelo menos nessas questões ligadas a matrimônio, né? Eu conheço casais de esquerda que estão juntos, aí que tem 2 filhos e estão juntos há, sei lá, 30 anos. Mais de 20 com certeza. E aí você vê casos como esse aí também da direita. Mas também, com certeza, tem gente muito moralmente sólida na direita, mas vai ter essas pessoas também existem na esquerda, né? Então, bom, eu acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui, já falei bastante. Então, minha principal mensagem é: vamos manter esse diálogo, né? Acho que a gente tem muita coisa para tentar, para resolver, como essas questões de leis, né? Então, acusações falsas, a pessoa que causa esse tipo de transtorno, eu acho que a lei tem que ser mais dura. Agora, por que que isso tem que ser uma pauta de um determinado grupo? Por que a gente não pode simplesmente analisar e verificar? Isso ajuda a resolver ou é parte do problema? Esse é o debate que a gente tem que ter, entendeu? Bom, eu vou ficando por aqui. Aquela história: curta, inscreva-se, clica no sininho e vamos manter esse diálogo. Um forte abraço e até a próxima.